Eu não estou preocupado se o Zema e o Lula vão tomar uma taça de vinho juntos à noite. Isso é problema dos dois. Eu não estou preocupado se eles vão viajar de férias juntos com as famílias. Eu não estou preocupado se eles vão bater uma pelada no final de semana. Eu não estou preocupado se eles vão pro boteco juntos. Isso é um problema dos dois. Cada um escolhe seu amigo. Os petistas podem não gostar do Zema, mas ele foi eleito governador de Minas. Os zemistas podem não gostar do Lula ou do PT, mas ele está eleito presidente da República. O problema gravíssimo que a gente tem da dívida do Estado. É um assunto seríssimo, gravíssimo, que pode inviabilizar o salário do funcionário público, pode inviabilizar qualquer tipo de investimento no Estado e pode gerar um colapso em Minas Gerais. Minas Gerais já pagou a sua dívida. O que tem aí já não é mais um pagamento de dívida, é uma extorsão, é uma agiotagem do governo federal. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, para conversar com o presidente estadual do Cidadania, vice-presidente da Federação PSD Cidadania e também deputado estadual aqui por Minas Gerais, João Vitor Xavier. Bom tê-lo aqui conosco na FM O Tempo, João. Muito bom dia. Bom dia, obrigado. Prazer enorme estar aqui com vocês. João, aos poucos a gente tem chamado aqui os presidentes dos partidos porque, afinal de contas, estamos num momento em que tem escolhas de chapa, tem gente que está captando prefeitos, vereadores, possíveis candidatos aqui e acolá. Então tem uma ebulição no mundo político que, evidentemente, para nós é muito importante. Eu queria saber do ponto de vista do Cidadania. A gente já conversou nesta semana com o prefeito aqui de Nova Lima, João Marcelo, falando da sua disposição de ser candidato mais uma vez, de manter o projeto político na cidade. Mas eu queria destrinchar um pouco mais, abrindo os planos do partido. É de crescimento com prefeituras, em que volume? É de mirar mais para as câmaras municipais? Qual é o caminho que o Cidadania e a Federação estão adotando? Guilherme, esse momento é um momento que todo político gosta, né? Porque é aquele momento de ebulição. São 8h35 da manhã, eu já tive 4 ligações de pessoas para discutir partido aqui, partido ali, qual cidade, chapa, porque é o momento que você praticamente monta o tabuleiro para a eleição que vem mais para o final do ano. Então é um momento muito importante, o Cidadania está muito focado, muito dedicado em crescer. Acreditamos fortemente no crescimento do partido. Nós temos hoje uma bancada maior de deputados do que nós tínhamos há 4 anos atrás, e isso naturalmente faz com que a malha de candidaturas cresça, né? Então, o partido estava muito focado aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, pelo fato do meu trabalho parlamentar ser mais voltado para a região metropolitana de Belo Horizonte. Agora nós temos o deputado Bosco, que é da região de Araxá, e tem um trabalho muito grande ali no Alto Paranaíba, no Noroeste Mineiro. Temos o deputado Raul Belém, que é do Triângulo Mineiro, é oriundo de Araguari, então também tem um trabalho muito grande em todo o Triângulo Mineiro e acaba crescendo um pouco ali também pela mesma região do Bosco. Isso trouxe uma capilaridade muito grande, um fortalecimento muito grande para o partido. Além disso, o Cidadania é um partido hoje de centro. É um partido que está longe das extremidades, né? Não é um partido extremado para a direita nem para a esquerda. Nós temos pessoas que se identificam mais com um perfil ou com outro, mas nós estamos longe do extremo. Então acabou virando um ambiente muito acolhedor para quem quer construir um processo mais ao centro, respeitoso. É um partido que tem uma boa imagem, né? Não é um partido ligado a escândalos, a corrupção, a problemas desse tipo. Então a gente tem conseguido atrair muitas candidaturas importantes. Eu acredito muito no crescimento do partido ao final desse processo eleitoral. Exatamente nessa questão, deputado, que eu pergunto para o senhor exatamente sobre isso. O senhor tem notado uma procura maior daquelas pessoas que querem, de fato, sair do extremo da direita e da esquerda? Será que na eleição de 2024 a gente vai finalmente conseguir fazer com que pareça menos polarizado um Brasil que a gente tem hoje? Eu li recentemente o livro do professor Felipe Nunes, né, que inclusive recomendo para quem gosta de política, ou mesmo para quem quer apenas conhecer um pouco mais da nossa sociedade, e ele fala nesse livro com muita clareza do quanto está sendo cristalizada essa polarização no Brasil. A gente está vendo agora nos Estados Unidos o fenômeno de uma redisputa do Biden com o Trump. Então o mundo está cristalizado nesses polos.
Então, eu não creio que nós sairemos dessa eleição sem a polarização, mas creio que há espaço para essas três frentes no Brasil. Uma frente muito cristalizada à esquerda, na liderança do presidente Lula, uma frente muito cristalizada à direita, na liderança do ex-presidente Jair Bolsonaro, e aí um centro muito pulverizado, com partidos mais antigos, mais tradicionais, partidos mais renovados como Cidadania, que também tem seu espaço e que acaba sendo um pouco fiel da balança desse processo. Nessa posição em que o Cidadania está, deputado, de se colocar como um centro, tem muita gente que agora voltou a brigar exatamente nesse espaço. A gente não tinha o PSD com o mesmo volume e cresceu muito sobre muitas prefeituras e prefeitos que já tinham mandato. O próprio Cidadania está trazendo, por exemplo, o prefeito Luiz Paulo revelou aqui, o prefeito João Marcelo de Nova Lima, como é que se dialoga com esse campo? Porque tem muita gente em busca dele. O Republicanos volta e meia tá nessa localidade. O PP, por vezes, você vê nos municípios e nos estados também adota uma postura dessa natureza. Como é que se negocia neste espaço, estando tanta gente no centro? Eu acho que tem diferenças. Eu acho que você tem um centro político ideológico, que é esse campo que busca dialogar com os extremos para tentativa de construção, e você tem o centro político fisiológico, que é aquela turma que está acostumada com o ai governo, estou dentro, né? E que quer cargo, espaço e aquela negociação um pouco mais rasteira da política, que não é o nosso caso, né? A nossa negociação se dá muito mais pela questão das pautas, da ideologia, da ideia, daquilo que a gente busca para o Brasil, para as cidades, para os estados. Então, eu acho que a gente precisa diferenciar isso. Até o termo centro político, ele anda desgastado no Brasil por essa má postura de alguns partidos que, na verdade, não tem nada de centro ideológico. Na verdade, são apenas partidos oportunistas que, se tiver um governo comunista ou um governo de extrema direita, vai estar dentro ali, porque o que quer é um quinhão de poder, quer um pedaço de poder. A gente não se enquadra nisso, não é o que a gente acredita, não é o que a gente busca. O que a gente busca é um ambiente de construção democrática e de diálogo democrático. A gente tem conversado muito aqui, como o senhor bem disse, né, deputado, esse é um momento de preencher esse tabuleiro político aí, principalmente esse mês de março, começo de abril, quando de fato as candidaturas são colocadas, quando os nomes são definidos. O senhor já foi candidato à prefeitura de Belo Horizonte. Eu te pergunto como é que fica o Cidadania nessa eleição de 2024, pensando na capital e até nesse aumento do nome do Cidadania em outras prefeituras. É interessante ser sempre cabeça de chapa, é um desejo do Cidadania, é um desejo do partido, pode fazer composições que pareçam mais interessantes, qual que é a principal meta aí agora para esse ano? Eu não tenho essa obsessão como presidente do partido de que a gente seja sempre cabeça de chapa, né? Eu acho que a gente tem que sempre identificar o que é o melhor caminho para cada cidade, da melhor maneira que a gente pode contribuir para aquela cidade. É óbvio que em algumas cidades em que consideramos que o melhor nome é o nosso, que o melhor projeto é o nosso, a gente vai para a disputa e apresenta as nossas ideias para a sociedade. No caso de Belo Horizonte, o Cidadania não tem uma candidatura, nós entendemos por focar na nossa chapa de vereadores, que é uma chapa muito boa, que tem atraído muitos nomes. Acredito que o Cidadania poderá fazer até 4 vereadores na cidade. Nós não temos vereadores com mandatos concorrendo, nem nós, nem o PSDB que está na federação conosco. Então isso acaba sendo um atrativo muito grande para quem quer disputar a eleição em condição de igualdade. E com isso a gente tem recebido muitos candidatos e acredito que vamos ter, se não a melhor chapa de Belo Horizonte, uma das melhores chapas de Belo Horizonte. Então nosso foco para a eleição de Belo Horizonte, no momento, é consolidar uma boa chapa de vereadores e participar do processo da cidade através dessa discussão da Câmara Municipal, através do espaço do parlamento e, obviamente, dentro desse diálogo estamos conversando com todas as frentes que nos procuraram para identificar qual seria o melhor projeto para a cidade, aquela pessoa que tem a melhor condição de apresentar boas propostas para Belo Horizonte. Um dos quadros muito relevantes, históricos, importantes da cidade de Belo Horizonte é a
presidente da Câmara Municipal, Luzia Ferreira, do Cidadania, que integrou o governo Fuad Noman durante um período para fazer uma articulação política numa tentativa de melhorar a relação com a Câmara dos Vereadores aqui da capital. Isso há um indicativo de que pode-se ter uma proximidade maior com o Fuad Noman para uma aliança, João? Olha, o Fuad é o prefeito da cidade, eu tenho o Fuad como um homem de bem. Entendo que o Fuad é um homem decente, correto, tem atributos importantes. Nós conversamos com o prefeito Fuad Noman, eu tive com ele há uma semana, se muito 10 dias. Ele me apresentou um convite formal para que o Cidadania possa compor o seu projeto político, o seu campo político para Belo Horizonte. Nós estamos com essa discussão interna dentro do partido. Não por essa questão da Luzia ter participado ou não. No momento ela inclusive participa do governo, ela é secretária adjunta da Regional Oeste de Belo Horizonte, mas foi um convite pessoal do prefeito Fuad a ela, como uma mulher que conhece muito a cidade de Belo Horizonte, que tem uma identidade profunda com a cidade. Mas não é isso que nos faz estar ou não num projeto. O que nos faz participar de um projeto é acreditar naquilo que está sendo apresentado para a cidade de Belo Horizonte. O Fuad é um bom nome, é um nome que a gente avalia a possibilidade de apoiar, mas não é o único nome. Fomos procurados por outros candidatos também, fomos procurados pelo presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, fomos procurados pelo senador Carlos Viana, né? Então, discutindo internamente, ouvindo os candidatos e tentando entender aquela que é a melhor proposta para a cidade de Belo Horizonte. Pensando nessa questão que o senhor falou sobre estar mais ao centro, sair ou tentar sair dessa polarização, quem dos nomes que já estão colocados hoje, ou qual dos nomes que já estão colocados hoje, que o Cidadania não poderia apoiar nessa prefeitura de BH? Eu não vou dizer nomes que nós não poderíamos apoiar, assim, não tem um veto específico a uma pessoa. Eu prefiro dizer o nome com os quais nós temos conversado, porque foram as pessoas que nos procuraram, né? Eu acho que o básico de uma candidatura, de quem quer ser prefeito de uma cidade, é conversar com as pessoas, é procurar as pessoas, é dialogar com as pessoas. Esses três candidatos, né? Claro, esses três candidatos foram os candidatos que nos procuraram para dialogar. Então, respeitosamente, nós recebemos esses candidatos, ouvimos esses candidatos, estamos dialogando com esses candidatos. Nós não vamos bater na porta de ninguém e dizer, olha, estamos aqui, queremos apoiá-lo. Se a pessoa não entender que o Cidadania pode colaborar com o seu projeto, pode agregar ideias, propostas para ajudar a cidade, não faz sentido estarmos juntos, não faz sentido dialogarmos com essa pessoa. Então, quem nos procurou foram essas candidaturas, foram esses personagens políticos da cidade. Estamos abertos para dialogar, para conversar com todo mundo. Nós não fazemos política por segregação, não fazemos política por exclusão. Nós fazemos política por identificação. O fato de estar numa federação com o PSDB, e o partido já no ano passado manifestou uma disposição de pelo menos abrir uma conversa interna com o nome, por exemplo, do ex-deputado João Leite. Ora ter uma conversa para que possa ser vereador, ora tem uma conversa própria do ex-deputado de dizer, olha, é uma possibilidade, vamos negociar e vamos ver o que tem em 2024 para uma candidatura. Dentro da federação essa discussão está pacificada, deputado, de ter ou não ter o PSDB e o Cidadania tendo uma candidatura própria, ou isso pode voltar a acontecer? Olha, a gente está tratando essa questão de maneira muito respeitosa dentro da federação. Eu tenho conversado constantemente com o presidente do PSDB, o deputado federal Paulo Abiac. Eu tenho uma relação muito respeitosa com o Paulo. É óbvio que a gente não pensa tudo igual. O PSDB tem seus interesses, a Cidadania tem seus interesses. Como em qualquer processo, você tem momentos ali de divergência. Mas temos dialogado buscando o melhor entendimento. O Paulo Abiac, colocou ao Cidadania a possibilidade de lançar a candidatura, se eu tivesse interesse de disputar novamente, também do nome do Eduardo Costa, que estava filiado ao partido e que foi cogitado para ser candidato a vice-governador na última eleição. Não houve esse interesse de construção por parte do Cidadania, e a gente respeita também a recíproca. Se o PSDB tiver um nome, quiser apresentar um nome, a gente respeita, faz parte do processo democrático. O que tem colocado o presidente do PSDB é que o PSDB não
tem um projeto, um nome para apresentar no momento e que nesse momento também entende que o melhor é uma composição para colaborar com algum projeto. O deputado João Leite é um amigo querido, um cara que eu tenho enorme respeito, fui deputado com ele por vários mandatos, um homem de bem, um homem decente, mas não me parece disposto nesse momento a disputar a prefeitura de Belo Horizonte. Eu acho que, como eu disse agora há pouco, quem quer disputar a prefeitura tem que estar trabalhando ativamente nesse momento para uma construção de um arco de alianças para que possa se aproximar de um grupo que possa disputar a prefeitura. Na semana passada nós tivemos uma reunião da chapa de vereadores. O João Leite manifestou nessa reunião que não é candidato a vereador, que não disputa a eleição a vereador. Inclusive, pessoas ligadas a ele estão compondo a chapa de vereador, então ele não é candidato a vereador e não manifestou também o desejo de disputar a prefeitura. Deixa eu lhe perguntar sobre uma... Mas só concluindo, claro, João, é óbvio que se em algum momento ele tiver o desejo de disputar a prefeitura de Belo Horizonte, é um nome que a gente respeita muito. Sim, perfeitamente. Deixa eu lhe perguntar sobre um ponto importante na história Federação PSDB Cidadania, que é o do jornalista Eduardo Costa. Em um dado momento discutimos uma possibilidade que ele fosse vice do governador Romeu Zema. O partido está traçando algo em relação a ele? Ele fica no Cidadania, deixou Cidadania? Qual é o ponto em que estão na relação? O Eduardo é um amigo pessoal que eu tenho, um companheiro de trabalho, uma pessoa que eu admiro muito, que eu respeito muito. Só que o Eduardo, como todos nós aqui, ele tem uma paixão muito grande pelo rádio, ele tem uma paixão muito grande pelo jornalismo e vez ou outra ele fica ali, olha, eu não sei se eu vou dar a minha colaboração na vida pública disputando ou se eu vou continuar colaborando, fazendo o que eu sempre fiz de maneira muito bem feita, que é o jornalismo. E isso é uma questão muito pessoal, a gente tem que respeitar muito. Eu tenho uma característica própria, Guilherme, eu nunca insisto para que alguém seja candidato e nunca insisto para que uma pessoa esteja no meu partido. Eu acho que isso tem que partir da pessoa, isso tem que partir do desejo da candidatura, isso tem que partir do desejo da pessoa de disputar. Eleição é uma coisa muito dura, você disputar uma eleição é uma coisa muito difícil. Você impacta a sua família, você impacta a sua vida financeira, você impacta a sua vida profissional. Acaba sendo um sacrifício grande para quem resolve disputar. E aí, sacrifício pessoal, só quem pode decidir é aquela pessoa que vai passar por ele. Mas o Eduardo é um cara que, em qualquer momento que ele quiser disputar, ele tem qualidade para isso, terá meu respeito, terá minha torcida e terá meu apoio em qualquer momento que ele quiser disputar para qualquer cargo, porque, acima de tudo, sou um grande admirador dele. Deputado, vamos ampliar um pouquinho a nossa conversa aqui. O governador Romeu Zema ontem, em menos de um mês, teve o terceiro encontro com o presidente Lula, né? Enfim, as desavenças dos dois são conhecidas aí por muitos, por quase todos, e a gente sabe muito bem disso. E aí essa aproximação, óbvio que em eventos oficiais, uma tentativa ali de discutir Minas Gerais, o que é muito importante. Enquanto deputado, quanto é importante, apesar dessa diferença de lado político, ter o governador ou ter o presidente em Minas aqui numa inauguração, como foi na Serra do Salito, por exemplo, e numa conversa que pode ter avanço para o Estado? Eu costumo dizer o seguinte, eu não estou preocupado se o Zema e o Lula vão tomar uma taça de vinho juntos à noite, isso é problema dos dois. Eu não estou preocupado se eles vão viajar de férias juntos com as famílias, eu não estou preocupado se eles vão bater uma pelada no final de semana, eu não estou preocupado se eles vão pro boteco juntos, isso é um problema dos dois, cada um escolhe seu amigo. Agora, o povo de Minas Gerais escolheu o Zema governador. E o povo do Brasil escolheu o Lula presidente. Então, os dois têm que sentar e discutir o que é interesse comum do estado de Minas Gerais. A gente tem um monte de problema nesse estado. A gente tem uma capital que não tem um metrô decente, a gente tem um anel rodoviário que mais uma vez está fechado por um acidente, por uma tragédia exatamente na manhã de hoje. A gente não tem um rodoanel decente, nesse momento, sequer um projeto bom para o rodoanel, porque o projeto que aí está, eu também entendo que não é um bom projeto, porque impacta de maneira negativa Betim e Contagem.
Nós não temos um aeroporto da Pampulha com a utilidade que poderia ter. Nós não sabemos o que vai ser feito com o Carlos Prates. A 381 e a 040 estão intransitáveis. Ontem, por exemplo, eu estive na cidade de Itabirito. É impressionante o que você tem de carreta na rodovia dos Inconfidentes, na 040, na 381, nas estradas vicinais que nós temos, como a estrada Caeté-Sabará. Então nós temos problema demais. Então, o Lula e o Zema, eles têm que ajudar a resolver esses problemas. Se eles vão sentar para tomar uma cerveja gelada juntos ou não, é problema deles, porque é a vida pessoal, é gosto pessoal, cada um escolhe seu amigo. Você escolhe amigo, você escolhe mulher, você escolhe marido. Mas a autoridade política, quem impõe na democracia é o povo. E essa autoridade foi imposta pelo povo. Os petistas podem não gostar do Zema, mas ele foi eleito governador de Minas. Os zemistas podem não gostar do Lula ou do PT, mas ele está eleito presidente da República. E o que eu quero é que sentem e, dentro de um processo democrático e respeitoso, se entendam para resolver os problemas do Estado, como, por exemplo, o problema gravíssimo que a gente tem da dívida do Estado. Na semana passada eu fui a Brasília, tive a oportunidade de conversar com o presidente Rodrigo Pacheco e com o ministro Haddad sobre esse assunto. É um assunto seríssimo, gravíssimo, que pode inviabilizar o salário do funcionário público, pode inviabilizar qualquer tipo de investimento no Estado e pode gerar um colapso em Minas Gerais. O senhor sentiu que com essas conversas pode ser uma solução definitiva que está sendo construída pelo Ministério da Fazenda depois de toda essa romaria que foi feita aqui pelos parlamentares? Eu acredito que sim, mas acredito que sim exatamente porque a gente tem alguém com esse perfil que eu estou dizendo, buscando essa solução, que tem nome e sobrenome, Rodrigo Pacheco. O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que é alguém que muitas vezes é agredido injustamente e incompreendido na política de Minas Gerais, porque é alguém que busca fazer esse diálogo mais amplo e entende que não tem jeito da gente viver com política apenas no TikTok, no Instagram, na rede social. É alguém que faz a política de diálogo, que entende isso que eu estou dizendo aqui, que não importa se o Zema e ele no plano pessoal vão estar juntos, até no plano político vão estar juntos, se o Lula e o fulano e o Beltrano, mas entende que política você tem que sentar e fazer aquilo que é possível. E o senador Rodrigo Pacheco, junto com o presidente da Assembleia, o Tadeu Martins, eles conseguiram construir um processo em que Minas Gerais passou a ser um estado ouvido nesse caso, para que se construa uma solução. Por tudo que eu conversei com o presidente Rodrigo Pacheco e com o ministro Haddad, eu acredito que seja possível sim uma solução em breve tempo para essa questão da dívida de Minas e desejo que isso também se estenda para a dívida dos outros estados. Agora, só vai se resolver dessa maneira, fazendo a boa política, sentando, discutindo, cede daqui, cede dali, compõe daqui, compõe de lá e busca o que importa, que é o interesse das pessoas. Minas Gerais, a cada R$10 que paga de impostos, 6 a 7 não voltam para Minas. Nós precisamos disso aqui. Minas Gerais já pagou a sua dívida. O que tem aí já não é mais um pagamento de dívida, é uma extorsão, é uma agiotagem do governo federal. E aí não adianta ninguém dizer, é o governo Lula. Não, é o governo Lula, foi o governo Bolsonaro, foi o governo Temer, foi o governo Dilma, foi o governo Lula 2, foi o governo Lula 1 e começou lá no governo Fernando Henrique. Todos que passaram colaboraram para que o estado de Minas Gerais fosse extorquido como tem sido. O que a gente espera é que agora que estamos no fundo do poço, venha uma solução. E a melhor solução que eu enxerguei até agora foi essa apresentada pelo senador Rodrigo Pacheco, em parceria com o presidente da Assembleia, Tadeu Martins. Nós estamos conversando com o deputado estadual João Vitor Xavier, presidente do Cidadania em Minas Gerais. No Café com Política, hora do bate-pronto. Você está acostumado a fazer essas perguntas agora vamos a elas aqui do outro lado. Rapaz, esse lado é sempre doido. É sempre bom, a gente adora. Deputado, então vamos aqui à primeira pergunta. João Vitor Xavier, candidato a PBH em algum outro momento da carreira política? Rapaz, o tempo a Deus pertence, né? Eu não posso dizer que não serei, eu amo a cidade de Belo Horizonte, eu gosto da cidade de Belo Horizonte, me considero um ator político da cidade de Belo Horizonte, tenho uma vida dedicada a essa cidade, fui vereador, sou deputado, sempre com boas votações, amo Belo Horizonte, é a cidade que eu vivo e em algum momento eu posso desejar novamente disputar a prefeitura de Belo Horizonte, mas nesse momento não entendo que seja o mais adequado
para participar do processo. Uma avaliação do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Numan. Acho que é um homem bem intencionado, acho que é um homem decente, correto, mas que precisa se cercar de pessoas que conheçam a cidade e que possam colaborar de maneira melhor com ele. Com o que tem construído até agora politicamente, Rodrigo Pacheco é um nome inevitável para o governo de Minas em 2026? Eu acho Rodrigo Pacheco o principal personagem político de Minas Gerais, pelo menos dos últimos 15 anos. O Rodrigo é um personagem extremamente qualificado, é um político de muito boas ideias, de muito boas posições, que está muito sacrificado por essa polarização, porque se ele discute uma pauta que incomoda a esquerda, ele é massacrado, se ele discute uma pauta que incomoda a direita, ele também é massacrado, mas é alguém sensato, é alguém que pode colaborar muito com Minas Gerais, e eu gostaria muito de vê-lo como um nome colocado para 2026. Nós conversamos com o deputado estadual João Vitor Xavier, presidente do Cidadania em Minas Gerais. Obrigada, viu, deputado? Volte sempre aqui, é muito bom recebê-lo. Muito obrigado a vocês, obrigado à FM O Tempo, a todos vocês pela oportunidade de participar, e é sempre um prazer. Podem convidar que volto com um imenso prazer. Obrigado. Tem muita discussão de partido nesse ano, a gente tem que chamar de volta. Tem muita em breve vai voltar.